Obrigado a todos presentes. Vou começar para me apresentar. Eu me chamo Coco, sou doutorante de artes visuais. Eu fiz mestrado em Belas Artes na França, em Nantes, onde eu também fiz uma graduação em Belas Artes, ao mesmo tempo que uma graduação em filosofia. Eu nasci nessa mesma cidade, onde eu morei até os 24 anos com a minha mãe, e me mudei para o Brasil em novembro de 2021. Eu falava então quase nada de português. Eu ingressei no IDA em outubro de 2022. Eu tenho CPF, mas eu não tenho cidadania brasileira. Burocraticamente um pouco complicado para mim trabalhar no Brasil, pois meu visto é somente um visto de estudante. Eu só recebi bolsa no primeiro ano do meu doutorado e estou atualmente numa situação financeira um pouco arriscada. Eu vou apresentar minha pesquisa em ecoformal ao jeito que ela se apresenta nos arquivos que eu mandei para vocês, apontando 2 trabalhos realizados nesses últimos anos, assim que algumas reflexões e desejos sobre os assuntos da minha pesquisa. Eu faço só uma pequena nota que eu vou passar em algum momento um vídeo que contém um risco epiléptico, umas imagens que passam rapidamente. Então, como lembrou a Karina Dias, o título da tese, por enquanto, é o seguinte: da teoria à prática crítica queer no cotidiano, poética de uma pessoa não binária estrangeira na Universidade Brasileira. O resumo, por enquanto, é o seguinte: essa tese de doutorado tenta juntar a teoria queer e o pensamento crítico como reflexões autoteóricas, poéticas e vivências do cotidiano, inseridas a partir da perspectiva de uma estudante de artes visuais não binária e de um outro país, no sistema da Universidade Brasileira. São práticas cotidianas como propostas artísticas que serão apresentadas em diferentes formatos e livros interconectados, experimentando aqui vários vieses de expressão crítica e criativa para repensar os limites do mundo acadêmico, institucional e hegemônico contemporâneo. Sonhando um livro que poderia ser um artigo, uma tese que poderia ser um poema, uma pesquisa sem texto, um anexo que falta em anexar, uma tese para declamar, um poema didático, um artigo anti-acadêmico, uma ignorância institucionalizada, uma impressão, uma encadernação barata, um livro que se lê uma vez só, um livro para uma estante dentro de um subsolo de biblioteca fechada, acessível sob demanda. Um poema jogado no fogo, umas letras para as estrelas, um viva-voz imprimido, um mapa até minha boca, um grito no mundo que grita, uma transa reiterável, uma busca para uma identidade faltante, um livro para homenagear, para amar, um livro para continuar, para criar um livro, para parar de trabalhar, parar de ter que trabalhar, parar de se estressar para um trabalho que pode não ser feito, um livro não perfeito, um espelivro, um livro para ser fechado, para ser sonhado, um futuro possível, uma arte no horizonte do provável, fim do capitalismo, feito livros, feitos biblioteca, fato aberto, confidência crítica, roda de mãos dadas, montadas na mesa de edição, participativa, mesmo sem o crédito final, mesmo sem a perspectiva de conseguir dividir esse diploma como se deveria, mesmo assim, incompleto mesmo, esse livro presente, não mais sonhado, apresentado, comentado, por exemplo, e devolvido e abandonado na utopia que ele desejou, com as suas folhas finas, com as suas tintas talvez tóxicas, mas em pequenas quantidades também, talvez, finamente, diluidamente indiferenciado livro do não livro, composição decomposta,
objeto literário analfabetizado, vida vivida. Eu estou procurando pontos onde essa tese não acaba. A lista de desagradecimentos que abre a tese é um desses pontos. A lista de desagradecimentos implica uma lista de agradecimentos. Uma lista de desagradecimentos infinita, como pretende ser essa tese, implica também uma lista de agradecimentos infinita. Porque eu vivo ao redor de indivíduos que eu amo. Porque eu vivo num mundo que eu odeio, que assassinou inclusive indivíduos que eu amo. Qual tipo de tese, ou seja, de texto que será lido por pessoas atuando nesse mundo no papel de agentes, professores, pessoas pertencendo ao mundo institucional na qualidade de agente, qual tipo de tese então poderia se abrir como existência constitutiva desse mundo que eu odeio, sem que eu falasse o mínimo do máximo de problemas que eu e os indivíduos que eu amo enfrentam? Assim, abrir minha tese com uma simplona lista de agradecimentos seria como uma afronta aos indivíduos que eu amo, os que morreram assassinados, e a todos aqueles que eu poderia amar. Seria uma ignorância muito brutal, basicamente um apagamento, e também um desejo de ausência crítica que a universidade pública não deveria exigir de ninguém. Na forma que eu decidi de apresentar minha tese, um quarto se dedica à poesia. Eu escolhi esse gênero literário para exprimir o amor que eu tenho por certos indivíduos. Esses poemas dedicados, como os que eu dedico por quase 8 anos para qualquer pessoa encontrada, por meio de um autorretrato, serão presentes no início do segundo livro. Os outros 3/4 da tese estão divididos em outros modos de expressão que eu costumo praticar. A citação, que é o terceiro livro, livro das referências, a escrita de ensaios, relatos e pensamentos pessoais e críticos, que é o primeiro livro, e, finalmente, o modo de encontro por autorretrato, que é o quarto livro, livro de imagens. E todos os livros conversam entre si na base da paginação de cada um. Eu vou agora mostrar o vídeo que tem um risco epiléptico. Todas essas imagens são autorretratos. Elas foram tiradas em vários lugares. O que cada imagem fala? O que 2 fotografias tiradas uma depois da outra dizem juntas? O que 2 fotografias com 1 ano de intervalo podem discutir entre si? Uma imagem pode entrar dentro de uma outra imagem? Um objeto reaparecer e ser reconhecido? E como fotógrafo, como se relaciona o desejo desse corpo com si mesmo? Flutua essa vontade de continuar se autorretratando? É o desejo das pessoas que olham. As fotografias foram feitas para quê? Para quem? Elas dizem algo diferente retrospectivamente? Qual é o desejo? O desejo está criado pelas fotografias ou já está presente nelas? Organizar as fotos, não escolher todas, escolher para mostrar tudo sem ter que mostrar tudo, organizar um álbum de fotos, organizar um poema de fotos, organizar um manifesto de fotos, não procurar a queeridade dentro das fotos, não fazer uma queeridade de papel, realizar com as fotos a participação de um gesto queer. Eu comecei esse projeto dos autorretratos aproximadamente em 2016. Eu calculei, porque eu tenho todas as fotos que são analógicas, escaneadas, numerizadas, que eu aproximadamente distribuí 1.800, 1.900 desde que eu comecei. Erwold, Alain Damasio, Alejandro Rodorowski, Aline, Auti, Amora, Anaïs Desmoustiers, Anne-Marie Mieville, Antoine Dagata,
Antoine Volodine, Antonin Trion, So Arnaud she Rebotini, doesn't know how to write, so she doesn't know how to read. Atine, And Aslan, she reads Avaroche, It's a he. Cajou, Christine Angot, Christophe, Christophe Atabekian, Christophe Rionnet, Céline Sciamma, Christophe, David Legrand, David Mazari, Dominique Petitgand, Eric Watt, Fabricio FBC, Francis Borda, Francis Cohen, Frédéric Brideau, Diou, Gilles Barbier, Yannina, Grimace, Guaiden Cho, H.O. Los Besiveladores, Foufi, Jiang Wujin, Jean Dujardin, Jean-Luc Godard, João Pedro, John Surman, Georges Bodansky, Jussara Silveira, Karina Dias, Kleber Mendonça Filho, Lana, Launau, Li Kangsheng, Les Trux, Laetitia Miranda, Luciana Paiva, Laszlo Nemes, Matisse, Maustetitot, Mavi, Michel Cohen-Halimi, Midori Takada, Millefeu, No More, Olivier Schaeffer, Os Dramáticos, Park Jung-boom, Patrick Wang, Paola Gaetan, P.A., Pedro Minet, Philippe Beck, Pierrot Eben, Pierre Creton, Pierre Madol, Quentin Dupieux, Quentin Lazzarato, Raissa Courti, Ravena, Rob Luft, Rob Waring, Robert, Seppo Kantonen, Shi Menegach, Tammy Gambin, Thomas Tronen, Tsai Ming Liang, Ulavang Vanderburg, Urs Luthi, Victor Brauer, Victor Weiss, Véronique Terriermann. Há uma coisa na qual eu penso todos os dias, é o capitalismo. Há uma coisa na qual eu ainda não estava pensando, é a queeridade. Por que o queer? Queer antes da não-binaridade? Androgenidade antes do queer? Padrão contra contrapadrão? Para que o queer? Queer é um mundo mais possível, criação a partir de uma perspectiva possível para outros. Queer não se faz sozinho, no caso, queer nem se faz. Queer é sempre perspectiva, sempre se traduz por todos os dias em francês. Queer requer se opor cotidianamente ao geral hegemônico e à sua obrigação heteronormativa. Queer pode encontrar seu conforto no final de seus desconfortos. Queer não ordenou. Queer, relacional, ontologicamente impessoal. Queer é junção de duas ou mais diferenças na relação unicamente queer, infinitamente diferenciando-se juntas. Se queeridade é esse lance na direção do que falta existir, como se o mundo ainda não tinha admitido-lo, ou até não se tinha assumido o mundo fora do armário, melhor falar na verdade de que esse mundo heterocisnormativo, neoliberal, colonial, desmundativo, que continua a errar a realização do seu conceito de humanidade, é homofóbico, é transfóbico, é capacista, é racista, é sexo-negativa, é pedófila, é abolicionista do trabalho do sexo. Enquanto todos esses elementos estão estabelecidos como fatos históricos, como acontecimentos oprimidos, não é à toa a política francesa legislando sobre a criminalização de clientes de trabalhadores do sexo, com o presidente estadunidense querendo pena máxima para pedocriminosos numa sociedade onde esses atos são principalmente intrafamiliares, ou seja, uma vítima está colocada sob uma situação damoclesiana de poder acabar com a vida de um relativo, pois as instituições são também carcerais. A diversidade de gênero e de sexualidade, sendo tão pouco reconhecida, é um dos maiores genocídios do fim do século XX, sendo silenciosamente organizado pelos Estados pela ignorância sobre o vírus dos AIDS. Não ter acessibilidade aos espaços, às sensações, ao conforto para pessoas com deficiência, que o fantasma para o consumo de corpos vira fetiche racial,
mora num país que consome tanta pornografia com pessoas trans e, além de estuprá-las diariamente, mata uma a cada 3 dias no mundo heterossexual normativo, todo esse sistema biopolítico deixando morrer, enquanto neste mesmo mundo uma outra perspectiva permite facilmente reduzir o tempo de trabalho, o acesso à moradia, a comida boa no prato, somente pegando o dinheiro dinheirizando dos pobres riquíssimos dos servidores do capitalismo, manda pro fim, para tudo que não lucra a vida, para essa falta de humanidade, apesar da existência do conceito dela como coisa por vir, possivelmente, pois não tem humanidade não, agora se não por vir. A humanidade tem a possibilidade de nem existir. Vou deixar assim. Como convite do meu amigo Moisés Crivellaro, comecei ano passado a distribuir marmitas de graça para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Primeiramente, juntei às refeições uns livrinhos de poemas de autores de língua portuguesa. Pouco a pouco, tomei liberdade nas possibilidades de difusão desses objetos, em particular com um grupo de mulheres que visitamos quase semanalmente num centro de reciclagem no Varjão. Tem que se entender que os livrinhos simples que eu fazia, com o melhor cuidado possível, dentro das minhas próprias habilidades de edição e do orçamento que é nosso, não eram assim tão importantes. Apesar de implicar um trabalho de leitura e de curadoria de textos para nossas queridas catadoras, lá, nesse objeto distribuído, não se concentrava a força produzida pelo efeito desse resultado. O objeto distribuído para elas podia ser muito diferenciado ou até bem comum. Até que uma vez dei para cada um delas um autorretrato com um poema em francês. E isso não era um problema. Eu acho que não era um gesto colonial nesse lugar, pois eu estava presente e eu acompanhei essa movimentação e compartilhei o que eu podia compartilhar. Logo depois da recepção das fotos, elas me perguntaram o sentido das palavras dos poemas que eu tinha escrito atrás. Uma tradução improvisada e performada para elas, felizes. Em um momento assim, o objeto intermediário é pouca coisa. O que faz muito é nossa dedicação a ter pensado nelas, uma intenção que foi exprimida, uma vida visibilizada. Até que uma vez, uma das catadoras nos convidou para assistir a um concurso de beleza de terceira idade na qual ela participava. Fomos lá, foi uma noite maravilhosa, com quentão barato e muito forte, até gritar o suficiente para ela ganhar o primeiro prêmio. Proclamando o fim de mundos. Eu quero proclamar o fim daquele mundo, o fim daquela arte mercadoria não relacional, Homo economicus, individualismo neoliberal, buscando práticas para as quais a arte podia assumir seu desaparecimento. Queertopia implica fim da arte fora da cultura, fim da cultura mercantil, fim da religião capitalista, ou seja, o desejo de não desejar a partir das normas do mundo atual, mas a partir de um mundo que não existe, apesar de se apresentar diante de nós como um desejo imenso, desejo de um mundo no qual se constrói nossos próprios desejos. Uma utopia construída por um desejo simples, um trabalho simples numa sociedade simples, não mais colonialista, mas comunista, realizada e realizando indivíduos vivendo juntos como uma permanente performance. Operador de caixa feliz, trabalhador do sexo com seguro social, criança com 4, 5 mães, cidadania cósmica, cidade com campo agroecológico. E a arte, então, tão impregnada numa vida que não faz mais diferença dela ser considerada nada mais do que um pote, uma trilha sonora de gestos cotidianos feitos para comer, andar, transar, sem lucro, derrota do capital pelo fazer viver.
Agora é o fim. Eu queria que minha tese seja parcialmente legível e parcialmente ilegível. Eu queria que cada página apresentasse perguntas para quem nunca se fez tais perguntas e respostas para outras perguntas para quem já se fez tais perguntas. Eu quero que todo mundo usasse uma lista de desagradecimentos nos seus trabalhos acadêmicos, que assim virasse uma norma contra-hegemônica. Eu quero que as vozes próximas de mim, ouvidas e transcritas no meu trabalho de tese, seja por citação, por inspiração referenciada, ou por resposta a minhas perguntas por meio de uma entrevista de 3 questões efetuada com mais de 50 pessoas na Europa e no Brasil, seja movida à leitura desse trabalho. Eu quero desinvisibilizar tudo que o trabalho de pesquisa, a instituição acadêmica, costuma invisibilizar. Eu quero que essa tese seja mais um método para não ter mais que fazer teses, ou para fazer teses diferentemente, que esse método seja aberto e praticável por todos. Eu quero uma melhor comunicação entre todos nós. Eu quero falar de não-binaridade com minhas amigas e amantes não-binários. Eu quero ler a tese de minha amiga Luiz para aprender mais sobre o assunto e sobre ele. Eu quero dedicar poemas de agradecimento a todas as pessoas que eu amo, e isso me parece uma das únicas tarefas sérias que possa ser cumprida por mim. Eu quero amar e demonstrar amor por indivíduos. Eu quero demonstrar crítica para instituições. Eu quero amar o mundo, o que se construirá juntos. Estou com desejos de desastres e de comunidades. Obrigado.